Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho e também quem está nos acompanhando pelo YouTube. Boa noite, meu amigo Thiago. Olha, temos Copa do Brasil hoje, né? Inclusive quem acompanhou as redes sociais da Plus FM, né? Já soube aí, deu um leve adiantamento aí. Um spoiler. Um leve spoiler, exatamente, do que a gente vai falar agora. Vamos falar sobre Ceará e Confiança. Bora. Esse jogo é Ceará e Confiança, tá? É pela Copa do Brasil. Começa às 9h30 da noite na Arena Castelão. Assim como na primeira fase também é jogo único. Quem vencer avança para a terceira fase da Copa do Brasil. E em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Esse duelo acontece um mês após o primeiro duelo entre Ceará e Confiança pela Copa do Nordeste, porque no dia 12 de fevereiro o Ceará enfrentou o Confiança na Arena Castelão pela Copa do Nordeste. O jogo terminou no empate em 1-1. Hoje, dia 12 de março, o Ceará volta a enfrentar o Confiança, só que dessa vez pela Copa do Brasil, né? O Ceará, que eliminou o rival do Confiança na primeira fase, o Sergipe, agora enfrenta o time do Confiança, que eliminou o Parnaíba na primeira fase. O Confiança foi o último time a marcar um gol no Ceará. Desde aquela partida entre Ceará e Confiança pela Copa do Nordeste, o Ceará não tomou mais nenhum gol. Foi quando, mais ou menos? Foi dia 12 de fevereiro. Tá mês, com tempo. Exato, há exatamente um mês. E esse jogo, desde que o Ceará enfrentou Confiança, o Ceará vem com um aproveitamento de 100%. Venceu os 4 jogos posteriores, que foram contra o Sergipe, o Maracanã 2 vezes, isso pelas semifinais do Campeonato Cearense, e também contra o time do América de Natal pela Copa do Nordeste. Já o time sergipano, de lá pra cá, entrou em campo 6 vezes, foram 3 vitórias, 2 derrotas e apenas um empate, um aproveitamento aí de 55,5%. Essa, por sinal, não é a primeira vez que o Ceará vai enfrentar o Confiança em jogo da Copa do Brasil. A última vez que o Ceará enfrentou Confiança na Copa do Brasil foi em 2015. Na época era um duelo de ida e volta. E o Ceará venceu no PV por 1-0, gol de pênalti marcado pelo meia Marcos Aurélio. E isso foi o suficiente para o Ceará eliminar o time do Confiança. O Confiança que na época tinha na sua escalação Everson no gol, né? Everson aí, torcedor alvinegro conhece muito bem, jogador que está no Atlético Mineiro, mas que tem passagem pelo time do Ceará. E Richardson, que hoje defende as cores alvinegras. Então, esse jogo não é a primeira vez na Copa do Brasil. Na verdade, é a terceira vez, porque em 2003 o Ceará também enfrentou o Confiança pela Copa do Brasil. E na época o Ceará foi um jogo mais complicado, porque o Ceará perdeu no jogo de ida fora de casa por 1-0 e teve que reverter esse placar. E acabou revertendo, venceu por 2-0 no jogo da volta e eliminou o time do Confiança. Então hoje o Ceará vai tentar eliminar o Confiança na Copa do Brasil pela terceira vez na história. E nós temos aí as prováveis escalações, né? Porque as escalações só vão sair a partir das 8h30 da noite. Nós temos as prováveis escalações de Ceará e Confiança. Quem está nos acompanhando pelo YouTube vai agora ver a provável escalação do time do Ceará, o mandante, que deve ir com força máxima, tá? No gol, Bruno Ferreira. Na lateral direita, o Fabiano. A dupla de zaga, Marlon e Ramon Menezes, com o Matheus Bahia na lateral esquerda. Os 2 volantes devem ser Fernando Sobral e Lourenço, mas aí também não me estranharia entrar o Richardson no lugar do Lourenço e ficar Fernando Sobral e Richardson. O Mugni no meio, no ataque, Fernandinho na ponta esquerda, Ailon na ponta direita e Pedro Raul centralizado. Pedro Raul que tá aí num bom momento, tá 3 jogos, 3 gols, 1 assistência, né? E hoje vai tentar novamente manter esse bom momento com a camisa alvinegra. Nós temos também a provável escalação do Confiança, né? Que vai com Rafael Mariano no gol, Valdir, Maicon, Eduardo Moura e Ayrton na defesa, os 2 volantes Fábio Silva e André Lima, o meio de campo da criação Neto e Luiz Otávio, e o Ronald Camarão aí, o camisa 10, né? E o Rodriguinho é o centroavante, o Confiança que deve ir no seu 4-2-3-1. Ok, minha amiga? Ok, agora vamos falar sobre outro duelo, que é o Maracanã e o Ceilândia.
Exatamente, outro time cearense em campo, o Maracanã, às 8 horas da noite, recebe o Ceilândia no estádio Domingão, em Horizonte. O Maracanã que eliminou o Ferroviário na primeira fase, e o Ceilândia, vamos abrir o olho, porque o Ceilândia eliminou nada mais nada menos que o Coritiba, que era o favorito para avançar, e o Ceilândia foi lá e eliminou o Coritiba nos pênaltis, assim como o Maracanã fez com o Ferroviário, certo? O Ceilândia, de lá pra cá, conquistou 2 vitórias, 2 empates e foi derrotado apenas uma vez. O Maracanã venceu 2 vezes, empatou uma e tem 2 derrotas. Essas 2 derrotas foram pelo Cearense contra o Ceará nas semifinais, certo? Certo. E esse jogo é importantíssimo para o time do Maracanã, porque não só vale a classificação, o que seria algo já histórico, tendo em vista que é a primeira participação do Maracanã na Copa do Brasil, mas também vale um valorzinho de 2,3 milhões de reais, ou seja, o Maracanã avançando para a terceira fase em bolsa, só 2,3 milhões de reais. Uma bagatela. Um pequeno bônus aí pro time do Maracanã. Essa fase, ela é mata-mata. Ela é mata-mata. Nós temos rapidamente aí a provável escalação do Maracanã, tá? Na tela. Rair no gol, Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira na defesa, Michel Pires e Wilker, os 2 volantes, com Lucas Luan no meio. O ataque, Testinha, Davi Torres e Bravo. E a provável escalação aí do time do Ceilândia é a seguinte: Edmar Sucuri no gol, Paulinho, Wallace, Júlio César e Danilo Ribeiro na defesa, Lagoa, Menezes e Rafael Saião no meio de campo, o ataque com Kennedy, Wisman e Nando. Esse é o provável time do Ceilândia para a partida de logo mais. Agora vamos falar sobre o Ronaldo, que acabou desistindo de disputar a presidência da CBF. Exatamente, Ronaldo anunciou hoje, por meio das redes sociais, que desistiu de disputar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. O motivo? A falta de apoio das federações, que tem um grande peso na votação. De 27 federações, 23 se negaram a conversar com Ronaldo e ouvir as suas ideias. Lamentável, eu queria que tivéssemos aí um grande ídolo do nosso esporte, da nossa seleção, disputando pelo menos a presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Dito isto, o caminho está aberto para o atual presidente, o Edinaldo Rodrigues. Ele é o único concorrente? Ele é único. Tá certo, Vitor Nogueira, muito obrigada pela sua participação. Cheira, até amanhã. Até amanhã.